Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar início à nossa aula de História. Então, pega aí a sua apostila e vamos começar. Eu quero que vocês abram a apostila na página 232. Enquanto vocês vão abrindo, eu vou falar mais ou menos do que a gente vai aprender aqui nesse capítulo sobre a vida em comunidade, tá legal? Então vamos lá. A gente vai aprender o que é uma comunidade, a gente vai entender, né, que existem não só um tipo de comunidade, mas vários tipos de comunidades. A gente vai aprender que a gente faz parte de uma comunidade desde o momento que a gente nasce. E aí a gente vai ter que saber qual é a nossa primeira comunidade. Enfim, tem muita coisa legal pra gente aprender aí nessa unidade. A gente vai aprender o que são práticas sociais, a gente vai aprender o que são os papéis sociais, ou seja, qual papel a gente tem que desenvolver dentro da sociedade que a gente vive. Vamos aprender a identificar alguns papéis nessa sociedade. Enfim, tem muita coisa legal pra gente ver aí nesse capítulo. E a gente vai começar agora, tá? Então, todo mundo já conseguiu, acho que abrir aí na página 232, certo? Hoje, a tia não tá com livro de história pra ir mostrando igual ontem na aula de português. Mas sempre que for preciso, eu vou mostrando aqui o livro pelo meu computador, tá? E eu montei uma apresentação de slide que eu vou também tentar disponibilizar para vocês, para as mamães, tá? Lá no grupo do WhatsApp, é um resumo que eu fiz de toda a matéria, tá? Só para vocês darem uma olhada, mas não precisa copiar, tá, papai? Tá bom, mamãe? É só para poder ler mesmo, para ajudar aí na hora de fazer os exercícios. As folhinhas, como a gente já combinou na quarta-feira, vocês vão estar pegando lá na escola. E lá nessas folhinhas tem o resumo justamente dessa matéria que a tia tá dando, tá? Dessa matéria que eu vou dar aí pra vocês. Então, a gente aprendeu, né? A gente vai lá na página 232, tá? E aí a gente tem uma historinha aí, né? Olhando em cima na página anterior, a gente vê várias abelhas, assim, uma foto com várias abelhas, né? E aí, a Duda e o Theo, eles veem essa mesma imagem que a gente viu aí na página 231. Uma imagem cheia de abelhas, tá? Eles viram essa imagem e aí eles começaram a conversar sobre essa imagem, como tá aí na página 232. Duda e Theo ficaram muito impressionados com a Sociedade das Abelhas. Leia a história e converse. Então vamos ler a historinha? Que legal, Theo. Eu não sabia que as abelhas viviam desse jeito. Pois é, Duda. Elas vivem todas juntas e cada uma tem a sua função. Eu gostei da rainha. Ela é chefe da colmeia. Mas são as operárias que trabalham trazendo alimento para a colmeia. Será que existem outros animais que vivem assim, desse jeito, dividindo as tarefas? Será, gente? Deixa eu ver aqui. E aí a gente tem que pensar, né? Vamos pensar como é que deve ser essa vida em comunidade? Já deu para entender um pouquinho? Difícil, né? Mas a gente já viu aí que as abelhas, elas vivem assim, elas vivem em comunidade. E aí cada uma tem o seu trabalho e cada uma tem a sua função, certo? E na nossa vida é a mesma coisa, né? E aí, continuando aí, tem uma historinha, tá? Que se chama Pequenina e Poderosa. Eu vou ler essa historinha e nós vamos ler juntos. Vamos treinar a leitura aí, ó. Assim como vários outros insetos, as formigas cabeçudas vivem em sociedade e distribuem suas tarefas. Para isso, elas se dividem em grupos chamados de castas. A primeira casta é formada pelas formigas rainhas e machos,
que se reproduzem e geram novos indivíduos para a colônia. Em seguida, temos as formigas operárias, que fazem a limpeza, tomam conta dos ovos e trazem alimento. Por último, existem as formigas soldado, que defendem o ninho do ataque de insetos inimigos. Já a casta das formigas super soldado também tem a função de proteger o formigueiro, mas de uma maneira muito curiosa. Como elas são muito maiores do que as suas companheiras, as formigas super soldados usam grandes cabeças para bloquear a entrada do ninho, fazendo com que nenhum outro inseto consiga entrar. Explica o biólogo Eaba. Bom, tia Dani não sabe falar árabe, então muito legal essa historinha. Então a gente pode ver o quê? Que além das abelhas viverem em comunidade, as formigas também vivem numa sociedade só delas, né? Tem a comunidade delas. E aí a gente começa na página 234. A gente começa aí, né, a falar e a perguntar aí, o que é comunidade? Logo de cara, eles têm um exercício aí para vocês. Como seria viver completamente sozinho, sem pessoas ao redor? Faça um desenho para explicar como você se sentiria. Então, vamos pensar. Já pensou, gente, se no mundo não tivesse ninguém ao nosso redor, se nós fôssemos sozinhos, ia ser legal? Ia ser interessante? A gente ia ter alguma coisa para fazer, com quem conversar, com quem falar? Acho que não, né? Vamos pensar, ia ser legal? A gente não ia ser triste, a gente não ia ter muita coisa divertida para fazer, né? Na verdade, não ia ter nada, não ia ter com quem compartilhar bons momentos, né? Então, tenta reproduzir aí num desenho. Como você se sentiria se fosse assim, tá? Enquanto você desenha, eu vou falando pra vocês, eu vou começando um bate-papo com vocês sobre o que é a vida em comunidade, tá? Na verdade, sobre o que é comunidade. Na verdade, comunidade é um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, tá? Por exemplo, o espaço em que vivem, os costumes, os valores, né? Que compartilham visões de mundo, que compartilham o idioma, né? Então, isso é viver em comunidade, tá? Comunidade é um grupo de pessoas que compartilham alguma coisa em comum. Seja o idioma, seja os costumes que a gente tem, tá? Isso é uma vida em comunidade. E aí, a gente entende que quando a gente vive em comunidade, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, a gente aprende a conviver com outras pessoas, certo? Não é fácil conviver com outras pessoas. Às vezes, a gente, dentro da nossa própria casa, a gente acaba discordando da forma como a mamãe pensa, ou como o papai pensa, ou como a vovó pensa, né? Cada um tem uma forma de pensar. Então, conviver não é uma tarefa fácil, mas a gente precisa aprender a conviver, né? E a gente precisa aprender a conviver como? Como a gente pode fazer isso para viver em comunidade bem? A gente pode, primeira coisa de toda, compreender que todos nós somos diferentes. Nós não somos iguais uns aos outros. E graças a Deus por isso, né, gente? Já pensou se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, falássemos iguais? Ia ser muito chato, né? Então, a gente tem uma história que a gente fala que na nossa mão nós temos 5 dedinhos. E todos esses 5 dedos, eles são diferentes, né? Olha aqui, ó. Cada um de um tamanho, né? Cada um de uma forma, um mais magrinho, um mais gordinho, um menorzinho, o outro maior, né? E assim também são as pessoas. Cada pessoa é diferente uma da outra. E a gente precisa respeitar e compreender que existem essas diferenças, tá? E a partir do momento que a gente começa a respeitar essas diferenças, a gente conseguir respeitar a opinião das pessoas.
né? Muitas vezes, a gente, dentro da nossa casa, a gente acaba tendo uma opinião sobre determinado assunto com a nossa família, certo? E aí a gente cria essa opinião, a gente tem essa opinião, né? E a gente leva essa opinião pra vida. Só que nem todo mundo tem a mesma opinião que a gente. Um exemplo simples. Eu posso falar pra vocês assim, eu adoro a cor rosa. Eu acho que rosa é uma cor que ilumina a pessoa, deixa a pessoa muito bem, feliz. E uma pessoa pode virar pra mim e falar assim, ah, Dani, eu não concordo. A minha opinião é diferente da sua. Eu acho que o rosa deixa a pessoa muito chamativa e eu não acho isso muito legal. E aí eu vou ter que brigar? Não, o rosa é legal sim, eu gosto do rosa, é bonito, a pessoa fica bem. Não, eu tenho que entender a opinião da pessoa, eu tenho que aceitar que essa pessoa pensa diferente de mim. E a partir disso, a gente consegue viver e conviver melhor em sociedade, em comunidade, certo? Então, vamos lá. E uma das coisas que é principais na vida em comunidade, que é a gente agir com respeito e colaboração. Isso é muito importante, gente. E aí eu faço um questionamento para vocês. Eu quero que vocês pensem aí. Quem será a nossa primeira comunidade? Porque a gente não tem uma comunidade só não, e vocês vão entender isso daqui a pouquinho quando a gente chegar lá mais próximo. Quem será a nossa primeira comunidade? Quem vocês acham que é? Tchan, 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 tchan. Eu acho que... Vou mostrar pra vocês aqui quem é a nossa primeira comunidade. Olha quem é a nossa primeira comunidade. Dá pra vocês lerem aí? Quem acertou? Quem acertou? Quem respondeu que é a nossa família tá de parabéns. A nossa família, a família é a nossa primeira comunidade. E aí, a gente não tem só a família. Com o passar do tempo, a gente vai fazendo parte de outras comunidades. E aí a gente tem a comunidade familiar, a gente tem a comunidade escolar, a gente tem a comunidade religiosa, a gente tem a comunidade esportiva, a gente tem a comunidade da nossa vizinhança, do trabalho, enfim. Várias outras comunidades ao longo do tempo vão fazendo parte da nossa vida, né? E aí a gente começa, né, a entrar... Deixa eu botar aqui na parte do livro de vocês, pra gente poder estar falando juntos a mesma linguagem ao mesmo tempo. E aí a gente aprendeu até aqui que a gente tem a nossa família como nossa primeira comunidade e conhecemos as outras comunidades. E aí eu vou passar para vocês agora um exercício sobre isso que a gente acabou de falar. Então vocês vão ler o texto sobre o que é comunidade na página 234, página 235. Vai estar falando sobre tudo isso aí que a tia falou pra vocês, tá? E aí vocês vão ter que fazer as atividades que começam na página 236, tá? Vocês vão fazer as atividades da página 236, combinado? Eu vou ler com vocês essas atividades, tá? Explicar cada uma delas, para vocês não terem dúvida, mas sabendo que quando a gente tiver dúvida, vocês podem me ligar, vocês podem mandar mensagem, enfim. Vamos lá, número 1, primeira questão. As comunidades são grupos de pessoas que compartilham algo em comum. Escreva 2 aspectos que as comunidades podem ter em comum. E aí foi o que a tia falou com vocês, são coisas que fazem a gente viver em comunidade, né? A gente pode falar sobre os hábitos, sobre os costumes, sobre os idiomas, enfim, tem várias possibilidades de resposta que vocês podem colocar aqui, tá? E aí ele tá pedindo para vocês escreverem só 2. Então escreve aí rapidinho, tá? 2 aspectos de algo em comum numa sociedade. A número 2 é muito fácil. Eu quero saber qual a primeira comunidade que a gente vive, e eu já mostrei pra vocês e falei sobre isso. E
Número 3. No seu dia a dia, você percebe as comunidades ao seu redor? Desenhe uma comunidade com a qual você convive. Escreva uma legenda para o seu desenho. Então, vocês vão pensar, pode ser a comunidade, igual a tia falou para vocês, são vários tipos de comunidade. Vocês podem desenhar a comunidade familiar, vocês podem desenhar a comunidade escolar, vocês podem desenhar a comunidade religiosa, enfim, vizinhança, o que vocês quiserem, tá? Façam um desenho bem legal e bem bonito. E aí a gente vai continuar falando sobre esse assunto, o que é vida em comunidade, amanhã num outro vídeo. Porque aí a gente vai ver o que é prática social, a gente vai ver quais os papéis dentro da sociedade, enfim, tem muita coisa bacana aí pra gente aprender ainda. E não deixa de assistir o próximo vídeo com a aula que a gente vai ter de hoje também, tá bom? Beijo, até daqui a pouco.